Boa tarde para todo mundo, para quem já chegou e para quem foi entrando. Vamos aí mais uma aula de grafos, algoritmos em grafos, dar continuação àqueles relacionamentos que a gente começou na segunda-feira, né? Só para dar aquela velha lembrada aí, a gente começou estudando clique, né? Revisãozinha aí rápida, full time. Basicamente, eu estou interessado em encontrar um subgrafo completo maximal, né, num grafo. E aí eu quero, né, encontrar sempre aquela clique que tem o maior tamanho naquele grafo. Esse cara, geralmente, a gente aplica uma letra grega, né, porque é para dizer que eu estou interessado no número de clique, que é uma função que recebe o grafo, retorna o número inteiro, onde esse número inteiro identifica ou diz qual é o tamanho da maior clique do grafo, né? Bom, e aí depois disso a gente conversou um pouco sobre conjunto independente, que é o oposto da clique, né? A letra que a gente usa aqui é a letra alfa, né? E, na verdade, o que eu estou interessado num conjunto independente é aquele subgrafo onde todo mundo é desconexo, ninguém é ligado com ninguém, né? E aí o alfa de G me retorna o tamanho do maior conjunto independente. Tanto a clique quanto o conjunto independente, a gente sempre está procurando o cara que é o maior, né? Foi assim que a gente conversou. E aí, para finalizar aquela aula de segunda, a gente viu... Bom, a gente viu também a relação entre clique e conjunto independente, que quando você tem um grafo, você aplica o complementar, o que era clique vira conjunto independente, o que era conjunto independente vira clique, né? A gente conversou sobre as regrinhas do gráfico K partido e chegamos na cobertura de vértices, né? Que aqui a relação agora, eu também estou procurando vértices, mas agora eu quero saber a influência desses vértices nas arestas, né? A cobertura de vértices, eu quero escolher um subconjunto de vértices de tal forma que eu consiga cobrir todas as arestas do grafo, né? Todo vértice que você escolhe, se você tiver uma aresta associada a esse vértice, você está cobrindo essa aresta que você escolheu o vértice dela, né? E aí agora, o interessante agora é que eu não estou procurando o maior conjunto que cobre todos os vértices, porque isso é fácil, né? O maior conjunto que cobre todas as arestas é só escolher todos os vértices. E aqui, no caso, eu quero escolher o menor conjunto, por isso que chama-se cobertura mínima de vértices, né? E a letra que a gente usou aqui é a letra beta, né? Beta de G, certo? A gente viu que tem uma relação também entre cobertura de vértices e conjuntos independentes. É como se você olhasse para qualquer grafo, separasse os vértices em dois conjuntos. Se você colocar num conjunto uma cobertura de vértices, os vértices que sobram é um conjunto independente. Se você colocar um conjunto independente, o que sobra é a cobertura de vértices. A gente viu esse teorema. E aí, desse teorema, a gente viu que existe uma relação entre eles, que a gente pode tirar essa formulazinha, né? Ou seja, se você encontrar o alfa, você tem o beta, se você encontrar o beta, você tem o alfa. Depende de qual ficar mais fácil para você encontrar aí, né? Aí a gente viu cobertura de vértices na prática, que pode ser aplicada em diversas situações, como colocar câmeras, colocar blitz, colocar UPA, unidade básica de saúde, qualquer conjunto de elementos que você queira cobrir uma certa região, você pode aplicar cobertura de vértices, né? Aí só para a gente fazer um negócio mais dinâmico agora, não sei se vocês já tentaram fazer essa questão 21, vamos dar uma olhada nela aqui, tem 3 caras aqui que a gente já poderia, a gente já sabe alfa, beta e ômega, né? A gente sabe esses 3 caras aí. Então, ômega de G, eu estou interessado na maior clique do grafo, né? Quero saber das cliques que existem, sempre vai existir pelo menos uma que é a maior. E aí eu quero saber qual é o tamanho dessa clique nesse grafo. Alguém já fez essa questão? Sabe mais ou menos como é? Como é que tá aí?
Clique. O que é uma clique? 3, 5, 7, 8. Novamente, o Alisson foi iludido pela ilusão de ótica, né? Tem um cara aqui no meio atrapalhando tudo, né? Esse 4 aqui deu uma ilusão de ótica, né? 2, 4, 5, confere, né? A gente pode pegar essa clique aqui, ó. Tamanho 3. Poderia ser essa daqui também, tamanho 3. Algumas aqui de baixo também, tamanho 3. Então, acho que as que tem nesse grafo aí, a maior delas é tamanho 3, portanto, o W de G aqui é 3. Certo? Então, vamos aqui, só para a gente ver, então, conjunto independente. São aqueles caras que ninguém é ligado com ninguém, né? Posso pegar aqui o 1, que está na ponta, o 7, o 6. São esses 3 caras aí que estão nas pontas, então, qualquer outro cara que eu pegar aqui, eu tenho uma ligação, né? O 4 tem ligação, o 2 também, o 5, o 8 e o 3. Não sei se tem outro conjunto, acredito que não. 3, 8, 7. Seria clique, né? Bom, então imagine que o conjunto independente aqui desse cara também seja o tamanho 3, o maior. Tranquilo, gente, esses dois números aí. Alguém se perdeu aí no caminho, não, né? Tranquilo, né? Bom, então o último cara que a gente já viu, que foi aqui o beta, eu não preciso nem olhar aqui no grafo, né? Mas sei que esse cara aqui é 3 e a quantidade de vértices é 8, então eu faço 8 menos 3, já tá com 5 aqui e tchau. Mas assim, só por desencargo de consciência, se a gente quiser testar, são esses caras que não estão circulados, né? O vértice 3, 4, 2, 5, 8. Eles têm que cobrir todas as arestas. Então, se eu começar aqui com 4, ele cobre essa aresta, por 2, por 5 e por 3. O 3 vai cobrir a aresta para o 1, por 7, para o 8. O 8 vai cobrir aqui para o 7, para o 6 e para o 5. E o 5 cobre aqui para o 7, para o 2. E o 2 cobre aqui para o 6. Então, os caras que sobraram, de fato, eles cobrem todas as arestas do grafo, né? Então, aqui ficaria o alfa é 3, o beta é 5 e o ômega é 3. Aí a gente vai aprender agora o que é o gama e o que é o alfa-linha, que é os caras que faltam ainda, né? Vou apagar essas setas, vou deixar os números. Depois a gente volta aqui para completar o alfa-linha e o gama ali. Tá curioso para saber o que é o alfa? Vamos já chegar nele. 536. Deixa eu só ver agora. Ó. 536. Também seria. Bom, o quarto conjunto, ou quarta relação que a gente vai estudar agora chama-se conjunto dominante. É quase a mesma coisa de cobertura de vértice, só que agora lá eu cobri arestas, e aqui eu quero cobrir, ou dominar, né, dependendo como chama o conjunto dominante, eu vou chamar dominar. Eu quero dominar os outros vértices do grafo, né. Então a ideia aqui agora é que eu escolha
um subconjunto de vértices que dominem os outros, que dominem todos os vértices do grafo, né? É como se eu pegasse o grafo e dividisse em dois pedaços, né? Geralmente a ideia é a mesma. Eu vou escolher uns caras para colocar aqui, que eu vou chamar de conjunto dominante, e vai sobrar uns vértices nesse outro lado aqui, né? Os caras que eu escolhi para ser o conjunto dominante, eles vão cobrir eles mesmos, que estão aqui dentro, e vão cobrir os outros vértices do outro conjunto, né? Essa é mais ou menos a ideia de cobertura. Mas quando a gente chama em dominância, o que significa, né? Se você escolhe um vértice, qualquer vértice adjacente desse vértice que você escolheu vai ser dominado pelo vértice que você escolheu. Quer dizer, os vizinhos do vértice que você escolheu são todos dominados, né? Então, por exemplo, se você escolheu esse cara aqui da ponta, você está dominando ele mesmo e o vizinho dele, que é esse cara aqui. Se você tivesse escolhido o cara do centro, você estaria dominando o cara do centro e todos os seus vizinhos, né? Então já dá para ver que se você escolher todos os vértices, ele mesmo se domina, então é fácil, né? Escolher todo mundo não tem graça, é o mesmo caso das arestas lá, né? Então se você escolher todos os vértices, você consegue dominar todos os vértices do grafo, mas a ideia é que você escolha o menor conjunto que domine todos os outros vértices do grafo, né? Que é para ficar interessante. Então, vamos ver aqui, né? Então, dado um grafo G, um conjunto de S, que é justamente o conjunto que você quer escolher para ser o conjunto dominante, ele é um conjunto dominante de tal forma que os vértices que sobraram, né? Aquela ideia dos conjuntos, né? Vou colocar uns caras aqui, uns caras aqui. Os caras que sobraram são todos dominados pelos vértices que você escolheu, certo? É como se fosse uma cobertura, mas no lugar de você cobrir arestas, você vai cobrir vértices. Essa é a diferença. É a mesma ideia. Só que aí a gente pensa assim, não é realmente a mesma coisa, mas quando vai ver na prática, a gente vê aqui uma pequena diferença, né? Bom, a letra que a gente usa é esse gama de G, que você passa um grafo como entrada, e esse gama vai lhe retornar o número de dominância, que significa o tamanho do menor conjunto que domina todos os vértices do grafo. Então, nesse grafo aqui já está até marcado esses três vértices aqui, o vértice C, o vértice E e o vértice L. Né? Dá para ver que esses três caras, eles dominam todos os outros vértices do grafo. Como você escolheu o vértice E, ele domina a si próprio e os seus vizinhos. Então, o vértice A, B, G e H. Por ter escolhido o vértice C, a gente domina aqui o B, já estava dominado, mas não tem problema, dominou ele mesmo, o vértice D, o vértice F. E por ter escolhido aqui o vértice L, ou I, né, não sei qual é essa letra aqui, eu acho que é I, dominou a si mesmo e o vértice J. Então, todo mundo está dominado. Agora, veja se a gente tivesse escolhido esses mesmos vértices, agora pensando em cobertura de arestas. A gente vai ficar claro que, de fato, vai sobrar algumas arestas aí que a gente não conseguiria cobrir, né? Aí, pelo vértice E, eu vou cobrir essas arestas aqui, então já dá para ver que a aresta do A para o G não vai ser coberta, né? O que mais? Por ter escolhido aqui o vértice C, então eu cobriria essas arestas aqui. Por ter escolhido o vértice I, essa aqui para o F. Então, quer dizer, o mesmo conjunto, se você considerar cobertura de vértices, ele cobre todos os vértices. O mesmo conjunto, se você considerar cobertura de arestas, algumas arestas aí ficariam faltando, né? Essa aresta aqui está faltando, essa aqui, essa.
e essa, 4 arestas. Então, por mais que seja um conceito similar, né, na prática é diferente. Certo? Vocês conseguem pensar em algum grafo onde, vou colocar assim, onde o beta de G é igual, vou chamar Y de gama, e a gama de G K4 se você escolher um K4, vamos ver quanto é que é o beta de G dele, né? Para me escolher todas as arestas dele, por exemplo, se eu escolher esse vértice aqui, então eu escolho, é como se eu estivesse cobrindo essa aresta, essa aresta, essa aresta. Não foi o suficiente, ainda tenho que escolher mais outra aresta, né? Mais outro vértice. Se eu escolher esse outro vértice aqui, aí eu cubro essa aresta, se eu escolher qualquer um dos dois daqui de baixo, né, digamos, se eu escolher esse, então eu cobri todas as arestas. Então, o beta de G dele aí é 3. Será que é igual ao gama de G, quer dizer? Deixa eu mudar aqui de cor. Tá aqui uma cor amarelada, assim, na verde. Se eu escolher esse vértice aqui, ó, ele domina ele e domina todos os outros. Então, o gama dele é 1. Isso. O beta é quantos vértices, a menor quantidade possível de vértices, Jorge, que você tem que escolher para cobrir todas as arestas. O beta, né? O gama é o contrário. É quantos vértices, a menor quantidade possível, você tem que escolher para cobrir todos os vértices. K2, não, é o mesmo caso, né? É, K2, dá certo. Esse aqui seria um exemplo, né? Se você escolheu esse vértice, se você pensar em dominância, você domina ele e domina o outro. Se você escolheu esse vértice, você cobre essa aresta. Então, 1 é igual a 1. Tá certo, é um exemplo. Daria certo. Por que o gama é 1 nesse exemplo ou no K4? Por que o gama é 1? Eu vou escolher... Por que o gama é 1? Eu vou escolher qualquer um desses vértices, certo? Qualquer um deles aqui. Sei lá. Supor que eu escolhi esse cara aqui de baixo. Vou botar uma seta nele aqui para dizer que esse aqui foi o que eu escolhi. Por que só ele é suficiente? Se você ver, ó, esse cara que eu escolhi, ele é vizinho desse cara aqui, ó. Então, por ser vizinho, eu também cubro ele. Esse cara aqui é vizinho desse cara aqui, ó. Também cubro ele. E ele também é vizinho desse cara aqui, também cubro ele. Então, quer dizer, só precisei de um para cobrir todo mundo.
Tô falando cobrir, mas assim, o certo é dominar, né? Mas vocês entenderam, dominar. Certo? Então, para que isso aqui aconteça, basta você ter qualquer variação de um grafo estrela, como ele chama. Tipo, é um cara que vai ficar no centro. Então, qualquer aresta que você adicionar aqui no centro, ó, o beta e o gama são iguais. Basta você escolher o cara que está aqui no meio, né? Se ele fosse um ciclo, como é que seria um ciclo? Teria que escolher para cobrir todas as arestas, pintado de vermelho, né? Se você escolhe esse vértice aqui, você cobre essa aresta e cobre essa. Já ficou claro que eu vou escolher esse outro vértice aqui, né? Cobre essa aresta, cobriu todo mundo. Então, o beta aqui é 2. Se você, agora pensando nessa medida aqui, na dominância. Se você escolheu esse vértice aqui, você domina esse cara, você domina esse cara. Depois, teria que escolher mais um para dominar ele mesmo. Seria 2 também. É um outro exemplo. Daria certo também. Então, tem alguns caras aí que dão certo, né? Então, era aquele exemplo que eu estava mostrando. Geralmente, um grafo estrela é aquele que tem várias. Tem um cara central e tem as pontas, tem o grafo ciclo aí também que ele mostrou. E eu queria saber de vocês se isso aqui é fácil ver. Isso aqui está perguntando se o conjunto dominante de um grafo completo é igual a 1. Né? Quando você tem um grafo completo, todo mundo é ligado com todo mundo, basta você escolher um, que ele domina ele e domina todo mundo. Beleza, tranquilo. Essa primeira aqui é verdadeira. Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu, né? Qualquer coisa fala aí. Tá. O beta é agora você olhar para um grafo completo, fazer com um grafo pequeno. E você quer escolher um conjunto de vértices que cubra todas as arestas. Como o grafo é completo, significa o seguinte: se você olhar para um vértice, a quantidade de arestas, se você escolher ele pelo grafo ser completo, veja o seguinte: quando o grafo é completo e eu tenho 3 vértices, é porque cada vértice tem no máximo 2 ligações, porque é a ligação para os outros 2, né? Se o grafo é um K4, todo mundo tem 3 ligações. Se o grafo é um K5, tem 4 ligações. E assim sucessivamente. Então, significa que se você escolher esse vértice, você vai fazer no máximo n-1 ligações, né? Você escolheu esse cara aqui, escolheu esse cara aqui. Então, você vai ter que escolher mais um outro vértice, pode ser esse daqui, ou esse daqui, para fechar todas as ligações. Então, perceba que quando você tem 3 vértices, o primeiro vértice que você escolhe, sim, esse cara tem 3 vértices, ele tem 3 arestas, que é um grafo completo, né? O primeiro vértice que você escolhe, você seleciona 2 arestas.
ainda está faltando uma. Né? O segundo vértice que você escolhe, ele pega mais uma aresta. Aí dá 3. A mesma coisa que se você pensar com 4 vértices. Deixa eu mudar essa cor, que essa cor tá meio... Se você pensar que você tem um grafo com 4 vértices, escrevendo as coisas doidas aqui. Se você imaginar agora um grafo completo com 4 vértices, ele tem 6 arestas, certo? É da fórmula. O primeiro vértice que você escolhe, você vai estar pegando 3 arestas. O segundo vértice que você escolhe, você vai estar pegando 2 arestas. E o terceiro vértice que você escolhe, você vai estar pegando uma aresta. No somatório dá 3. Então, você sempre vai pegar n-1 vértices para poder pegar todas as arestas. A mesma coisa com 5 e assim sucessivamente. Certo? Bom, aqui tem 2 grafos, só para a gente ver, na opinião de vocês, qual é o grafo que representa um conjunto dominante? Esse cara aqui ou esse cara aqui? Tipo, da minha esquerda ou da minha direita, digamos assim. Minha pergunta é, tem 2 grafos, da esquerda e da direita. Na opinião de vocês, tem uns caras que estão marcados de preto e uns caras que estão marcados de cinza, né? Qual desses grafos, o conjunto de vértices que está marcado, pode ser os pretos ou os cinzas, representa um conjunto dominante? Da direita, né? Que o conjunto dominante é aquele cara que é o menor conjunto que domina todo mundo, né? Então, se a gente escolher aqui o C e o D, o D e o E, perdão, o D e o E, eles dominam todo mundo, né? Menor. E é isso aí sobre conjunto dominante. Não tem muito segredo, não. Vou testar na prática aqui agora. Qual é o conjunto dominante desse grafo aqui? Se a gente escolher o 3 sozinho... Não, o 3 sozinho não, né? Porque o 3 sozinho, ele pega aqui o 1, o 3, o 7, o 4 e o 8. Ficou faltando um pessoal aqui, né? O 3 sozinho não dá certo, não. Agora, se a gente pegar o 4 e o 8. O 4 pega ele mesmo. E pega o 1, o 3, o 2 e o 5. E o 8 pega ele mesmo, o 7 e o 6. Poderia ser o 3 e o 2 também. Certo? Então, esse cara aqui é 2. Ok?
O próximo cara e o último que a gente vai estudar aqui chama-se emparelhamento ou match, né? Emparelhamento ou match. Esse cara é o cara diferentão, porque nos 4 primeiros eu sempre estava procurando um subconjunto de vértices. E agora eu vou tá procurando um subconjunto de arestas, né? Mas o que é que eu quero com esse cara, né? Emparelhamento é o seguinte, é um subconjunto de arestas, certo? Essas arestas não podem ser laços, e as arestas que eu escolher, elas não podem compartilhar um vértice. Essa é a restrição. Então, por exemplo, aqui, se a gente tiver... Vamos supor que eu escolhesse, só para a gente ter uma noção aqui, se eu escolher aqui arestas CE ou EC, né? O fato de eu ter escolhido essa aresta significa que eu saturei esse vértice aqui, né, que a gente vai chamar de saturar, e saturei esse vértice aqui. Além disso, significa que qualquer aresta que esteja ligada com esse vértice, eu não posso mais escolher. Então, por exemplo, a aresta CH, não posso escolher, porque esse vértice aqui já foi saturado, né? Então, da mesma forma, eu não posso escolher essa aresta EH, não posso escolher a aresta EB e não posso escolher a aresta GH. Qualquer outra aresta eu posso. Por exemplo, poderia pegar essa daqui, ó. Certo? E poderia pegar essa daqui também. Qual é o intuito disso aí, professor? É você escolher um subconjunto de arestas de tal forma que você sature a maior quantidade de vértices. Nesse exemplo aqui, ficou faltando o B e o H. Será que teria uma outra combinação que eu conseguiria pegar todos? Né? Essa é a pergunta que a gente vai estudar agora. Certo? Então, vamos ver aqui com mais calma o que é o emparelhamento. Então, o emparelhamento, ele vai receber o alfa-linha, né? Vocês estavam lá curiosos para saber. Então, o alfa-linha vai receber um grafo, e aí vai retornar um número, que é o tamanho do maior conjunto, do maior emparelhamento, do emparelhamento máximo, né, digamos assim, daquele grafo. Porque isso aqui é um emparelhamento, né? Mas será que eu não consigo encontrar um maior, um melhor, né? Na verdade, será que se eu não consigo encontrar um emparelhamento perfeito, que seria o emparelhamento perfeito? É um subconjunto de arestas que você escolhe de tal forma que todos os vértices do grafo ficam saturados. Quer dizer, você consegue escolher as arestas de tal forma que não sobra nenhum vértice. Certo? Isso aí seria o emparelhamento perfeito. Posso? No começo desse tópico aqui, a gente está falando sobre emparelhamento, que é o quinto relacionamento que a gente está estudando. Esse relacionamento aqui é um relacionamento de arestas, certo? Eu estou agora interessado em encontrar um subconjunto de arestas. Os 4 primeiros, que era clique, né? Revisando, clique. Subconjunto de vértices que formam o maior subgrafo daquele grafo lá. O alfa, conjunto independente. Quero encontrar o maior subconjunto onde todo mundo é desconexo. Aí vem o beta, cobertura mínima. Quero encontrar o menor subconjunto de tal forma que esse conjunto ele consiga cobrir todas as arestas. Aí vem conjunto dominante. Eu quero encontrar um subconjunto de vértices, o menor, de tal forma que eu consiga cobrir, que eu consiga dominar todos os vértices do gráfico. Todos esses 4 aqui foi vértice. Aí agora é o quinto, que é emparelhamento. Quero encontrar um subconjunto de arestas, né, de tal forma que essas arestas elas saturem ou pintem, né, não é todos os vértices, mas a maior quantidade de vértices possível. Se a gente encontrar um subconjunto
que sature todos os vértices do grafo, a gente tem um emparelhamento perfeito. Aí tem aquela regrinha que eu estava mostrando lá, né? Se você tem um grafo, por exemplo, olha lá, esse grafo aqui que é um K3. Se você tem esse K3, se você escolher, por exemplo, essa aresta, você está saturando esse vértice aqui, está saturando esse vértice aqui. E aqui é o melhor que você pode fazer. Porque uma vez que você escolhe essa aresta, qualquer aresta que tiver relacionada com esse vértice, você não pode mais escolher, porque esse vértice já está saturado. Então, essa aresta aqui, ó, já não pode mais. A mesma coisa acontece com essa daqui. Esse vértice já está saturado, então essa aresta aqui já não pode ser mais escolhida. Então, aqui, o emparelhamento desse cara aqui é 1. Né? O alfa linha desse cara aqui é igual a 1. Porque é o melhor que você pode fazer. Você escolheu uma aresta só. Certo? Bom, mas então, tudo se resume então a encontrar esse emparelhamento perfeito, ou pelo menos tentar chegar o mais próximo possível, né? Bom, então aqui eu tenho 2 grafos iguais, as arestas em vermelho tá marcando aqui o que é um emparelhamento, né? E eu vou mostrar como é que a gente sai desse ponto aqui para esse. Esse emparelhamento aqui tem tamanho 2, esse emparelhamento aqui tem tamanho 3, e por sinal ele é perfeito, né? Vamos ver como é que... Existem algumas condições que a gente tem que observar no grafo para saber se eu consigo sair desse e chegar no perfeito, né? Nem é sempre que a gente consegue, não. Então, vamos lá. Vamos supor que você pegue um grafo e você meio que aleatório escolhe algumas arestas que encaixaram lá e chegamos nessa configuração aqui. Você tem que observar o seguinte, bom, esse cara aqui está coberto, esse cara está saturado, esse cara está saturado, saturado e saturado. Sobrou 2. Sobrou aqui o B e o D. Poderia ter sobrado mais? Poderia, mas tem que sobrar pelo menos 2. Sobrou pelo menos 2, então significa que existe uma possibilidade de você aumentar o tamanho de emparelhamento de 2 para 3, para 4, dependendo do grafo, certo? Então, a primeira condição é saber se existe vértices que não estão saturados, pelo menos 2. Esse caso aqui deu certo. Uma vez que você encontra que esses 2 vértices que não estão saturados, sim, antes disso você vai verificar o seguinte, se o emparelhamento que você tem já for perfeito, então não precisa fazer nada, né? Mas se ele não for perfeito, então vamos encontrar esses 2 vértices e vamos verificar se nesse grafo existe um caminho de aumento. É um caminho que tem suas extremidades não saturadas, quer dizer, é um caminho que vai começar num vértice não saturado e terminar num vértice não saturado. Você tem que achar esse caminho, certo? Lembrando que caminho não repete nem vértices nem arestas, certo? Além disso, esse caminho ele tem que ser um caminho alternante. Ih, rapaz, que danado é isso, né? Um caminho alternante é um caminho que eu vou mostrar para vocês agora. A gente já sabe que tem que começar em D e começar em B. Não pode repetir vértices, não pode repetir arestas. E, além disso, ele tem que ser alternando. Como é que é essa alternação, professor? É assim, ó. Eu vou começar em D. Então, eu vou escolher uma aresta que não faz parte do emparelhamento. Aí, vou escolher uma aresta que faz parte do emparelhamento. Eu vou alternando. Escolho uma aresta que não faz parte. Escolho uma aresta que faz parte. Escolho uma aresta que não faz parte e cheguei lá na outra ponta. Você está vendo que esse caminho em azul que eu fiz, ele está alternando entre preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho. Isso aí chama-se caminho alternante, né? Uma vez que você... Aí, o professor tem que passar por todos os vértices. Não, você poderia ter feito outro caminho. Por exemplo, você poderia
ter pegado aqui, ó, mais curto. Certo? Não tem uma regra, não. Vamos voltar para aquele lá, né? Esse caminho foi o que eu fiz primeiro. Uma vez que você encontra o caminho alternante, o que você vai fazer é, as arestas que você escolheu inicialmente, você vai não desselecionar, e as arestas que você não tinha escolhido, você vai selecionar. É como se o que for preto vira vermelho, o que for vermelho vira preto. Então vai ficar assim, ó. Essa aresta aqui é preta, fica vermelha. Essa aresta aqui é preta, fica vermelha. Essa aresta aqui é preta, fica vermelha. E aí nas outras que eram vermelha, você bota preto. Se eu tirar aqui esses traços em azul, vai ver que ficou exatamente igual ao gráfico ao grafo ao lado, né? E eu faço isso quantas vezes? Bom, por sorte eu fiz uma vez aqui e cheguei no emparelhamento perfeito. Vai depender do caminho que você vai encontrar, etc. Você pode ficar, enquanto você encontrar um caminho alternante com essas condições, vá fazendo. Por quê? Porque tem um teorema aqui embaixo que diz o seguinte, teorema de Bege. O emparelhamento M em um grafo, ele é máximo se somente se M não possui caminhos aumentantes. Então, poderia ser que você chegasse numa situação, sei lá, que sobrasse um vértice aqui, ó. Eu tinha pegado, pronto, vou colocar assim para ficar mais. Vou chamar esse cara aqui de X. O vértice X não tem como pegar ele. Perceba que ele está aí sobrando sozinho. Não tem, só tem ele que não é saturado. Eu precisaria de 2, né? Para poder fazer essa jogada. Como só tem ele sozinho, não tem mais o que eu possa fazer. Não tem mais o que você possa fazer, não. Você pode até encontrar um caminho alternante aí, mas se você trocar o tamanho que é 3, não vai passar de 3. Não tem mais como aumentar. Esse cara X sozinho aqui, isolado, era o melhor que você podia fazer. Certo? Se você pegou todos os vértices do grafo, para saber se ele é perfeito. Achei que vi uma pergunta agora, mas... Bom, então, emparelhamento, para a gente fazer aquele teste, né? Qual seria o emparelhamento máximo desse grafo, né? Acontece. Ao vivo é assim. Sei lá, vou pegar umas arestas aleatórias aqui, tá? Não sei nem se vai dar certo. 3 e 4, 8 e 6. Pronto, peguei 3 arestas aleatórias. Tamanho 3. Posso pegar mais alguma coisa? Não posso pegar mais ninguém aí, né? Mas perceba que esse emparelhamento, sobrou esse cara aqui, ó. Sobrou esse cara aqui. Então, provavelmente eu posso conseguir fazer um caminho aí, começando no 1 e terminando no 2. Já tá até fácil aqui de ver, né? Posso começar no 1, 3, 3, 4, 4, 2. Só trocar o que era preto para vermelho, vermelho para preto, né? E aí eu venho aqui, ó. Esse cara aqui fica vermelho. Esse cara aqui fica vermelho. E esse cara aqui do meio sai. Percebe que agora tem um emparelhamento perfeito.
Peguei todos os vértices do grafo, logo 4 arestas. Podia ser outra combinação de arestas, professor? Podia. Não tem que ser exatamente essa, não. Certo? Então, pronto, vamos nós. Vamos continuar. Aqui a gente termina esse assunto de emparelhamento. E vamos começar o assunto novo. Coloração de vértices e aresta. Só tomar um golinho d'água aqui, que é para refrescar. Toma também, vou até tomar de novo. Só para dar tempo. Cara, até saiu aí para tomar água. Vamos nós, né? Bom, próximo assunto aí que a gente vai ver é o assunto de coloração de vértice e aresta. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso lá na introdução. Era a motivação para colorir mapas, né? A gente começou com coloração de mapas. Então, a gente vai ver aqui dois tipos de coloração. Coloração no vértice, que vai gerar aqui o número cromático. Coloração nas arestas, que vai gerar aqui o índice cromático. Então, a origem desse estudo começou lá com os mapas, né? Que a gente conversou. Aí tinha uma pergunta que era se era possível colorir qualquer mapa político da época com 4 cores. Esse Francis Gutierre aqui passou essa questão para o cara chamado Frederic Gutierre, que era irmão dele. Esse cara, Frederic, era o aluno do Auguste de Morgan. Aí eles começaram a estudar, não conseguiram muita coisa. Passaram essa questão aqui para o Hamilton, né? E para o Arthur, que eram os caras das universidades. Parece que foi num congresso que eles passaram. E aí começaram a estudar esse negócio, mas aí os primeiros resultados mais notórios, assim, começaram a sair com esses caras aqui. Esse cara aqui disse que com 5 cores era possível. Esse aqui disse que a prova que ele mostrou estava errada. Esse aqui eu acho que foi um dos primeiros a mostrar que com 4 cores era possível. Hoje em dia a gente sabe que com 4 é possível, porque tem uma prova com computador e a prova teórica parece que ainda é muito complicada, não sei muito bem sobre não, mas a gente sabe que com 4 cores é possível, né? Tem uma prova aí. Mas vamos ver como é que é coloração, né? Lá em mapas, trazendo para vértices. Na verdade, a gente quer colocar cores nos vértices ou nas arestas, dependendo da aplicação. De tal forma que, se a gente pensar em vértices, deve receber cores diferentes. Então, por exemplo, esse cara aqui tem a cor azul, como tem uma aresta ligando eles dois, tem que ter uma cor diferente. Vermelho, verde, qualquer outra cor que seja diferente da azul, né? A mesma coisa com arestas. Quando a gente for colorir pensando em arestas, se as arestas elas são ligadas no mesmo vértice, como é o caso dessa aqui, uma tem que ser, sei lá, laranja e outra tem que ser vermelha, porque tem o mesmo vértice aqui em comum, né? Coloração de vértice e aresta. Bom, começando com coloração de vértice. Uma vez que eu queira colorir um grafo, respeitando essas condições, vamos pensar aqui em vértice, colocar preto aqui só para ficar igual. Pensando em vértice, eu posso simplesmente chegar aqui, vou pintar esse cara aqui de vermelho. Vou pintar essa de azul.
e esse cara aqui de amarelo. Coloquei uma cor em cada vértice, respeitei a restrição que vértice adjacente tem que ter cores diferentes, e é isso aí. Mas aí, como vocês sabem, eu consigo fazer melhor do que isso, né? Sabe que se eu colocar uma cor em cada vértice, não tem graça nenhuma. Né? Senão a gente nem estava estudando esse assunto aqui, que é muito fácil. Coisa fácil a gente só lê assim para entender. A gente gosta de coisa mais interessante, que dê uma desafiadazinha, né? Então, colocar uma cor para cada vértice faz muito fácil, né? O interessante é que você use a menor quantidade de cores, né? Então, por exemplo, no lugar de colocar esse amarelo aqui, eu poderia ter colocado outro vermelho, né? Então, no lugar de usar 3 cores, agora eu só usei 2. E é o melhor que eu posso fazer nesse grafo aqui, né? Então, a brincadeira é essa aí. É a gente pegar um grafo e tentar entender ou perceber qual é a menor quantidade de cores que eu posso colocar naquele grafo, respeitando a restrição que vértices vizinhos recebam cores diferentes. É isso que é a brincadeira, né? Esse grafo aqui é o grafo de Petersen, aquele mesmo grafo lá da lista, e 3 cores foram necessárias para colorir esse cara aí, né? Bom, a gente vai aprender aqui a 6ª letra, né? Só para recapitular as letras que a gente já tinha visto. A gente viu ômega de G, que é clique. A gente viu alfa de G, conjunto independente. A gente viu beta de G, cobertura mínima. A gente viu gama de G, conjunto dominante. A gente viu alfa linha de G, que é o emparelhamento. E agora a gente vai ver essa letra aqui, parece um X, né? É o QC, eu acho, se eu não me engano. De G, que representa o número cromático de um grafo. O que é o número cromático? É o número de cores necessárias, na verdade, o menor número de cores necessárias para colorir todo o grafo, respeitando aquela condição de que vértices vizinhos recebam cores diferentes. Então, se o grafo tiver 10 vértices, você pode colorir com 10, mas o interessante é você tentar encontrar o menor número de cores. Pode ser 9, 8, 7, 6, enfim, dependendo do grafo, né? E aí a gente chega numa coloração ótima, porque para colorir um grafo, a gente pode colorir assim, usando 3 cores, ou pode colorir assim, usando 2 cores, para esse exemplo, né? Esse cara aqui que a gente usa a menor quantidade de cores, a gente chama de coloração ótima. Você chegou no seu ótimo, era o melhor resultado que você podia dar, certo? Chama-se coloração ótima. Então já sabe que a brincadeira é como é que faz para encontrar a coloração ótima, né? O que é que faz, como é que faz? Como é que eu determino o número cromático de um grafo? Bom, eu montei essa aula, eu montei pensando justamente em falar em algumas coisinhas a mais que tem, além de grafos, né? Que começa nesse slide aqui. Bom, como vocês já viram, esses últimos aparelhamento, conjunto dominante, cobertura mínima, clique, conjunto independente, dependendo do subconjunto ou do subgrafo que você pega, tem muitas combinações, né? É porque aqui a gente só vê com um grafo pequeno, 5 vértices, 6 vértices. Mas imaginem um gráfico com 100, 200, 500 vértices, né? Cheio de aresta, quantidade de combinações que você pode fazer, 1000 vértices. Então, essas questões, esses relacionamentos que a gente tá vendo aqui, colorir o grafo com o menor número de cores, isso tem uma natureza combinatória. Tem muitas combinações, muitas, que chega até a ser exponencial, dependendo do problema, né? Então, vocês vão ver que existem os problemas chamados NP difíceis, né? Tem outras classes de problemas, NP, a classe de problemas P, a classe de problema NP, e tem a classe de problema P difícil, completo, e outras
novas que vão surgindo, né? Mas de uma forma grosseira, problema NP difícil seria, eu respondo já, viu, Tainara? Seria problemas que você pensa assim, eu vou fazer aqui um algoritmo para resolver esse problema. Por exemplo, vou fazer aqui um algoritmo para colorir um grafo, para qualquer grafo. Se você pensar em testar todas as combinações possíveis, é um algoritmo que é válido, ele vai lhe dar uma resposta, né? Se você implementou tudo correto, se a corretude dele está toda correta, pode ser que ele demore, mas uma hora ele vai lhe dar a resposta. Então, geralmente, de uma forma grosseira, eu posso dizer que problemas que se encaixam na classe NP difícil são problemas que não conseguem ser resolvidos em tempo polinomial. Vamos dizer assim que você bota para executar e o negócio fica lá, você vai tomar um café, você assiste uma série, assiste um filme, assiste outro filme, assiste a trilogia do Senhor dos Anéis, o negócio está lá rodando. Então, quer dizer, provavelmente esse problema que você está tentando resolver, que demora muito tempo para ser resolvido, mesmo que você faça o algoritmo mais eficiente, usando todas as estruturas de dados, tudo, os ponteiros, linguagem de máquina lá na Assembly e tal, o computador super veloz, o negócio ainda está rodando lá. Né? Então, geralmente esses problemas são classificados como problemas NP difíceis. Né? Existem algoritmos, que eles chamam de algoritmos exatos, que eles resolvem esses problemas difíceis. Certo? Sei lá, são os Branchenbaud da vida, programação dinâmica, isso aqui vocês vão ver lá em PAA. Branchenbaud provavelmente vocês vão ver em matemática computacional, para quem for pagar, né? Acho que é todo mundo da computação aí, todo mundo tem que ver. O que são esses algoritmos? Eles garantem a solução exata, mas aqui tem um problema. O tempo que eles vão gastar executando é um tempo exponencial. Qual a diferença desses caras para fazer um algoritmo de força bruta, que vai testar todas as soluções? É que esses caras aqui são uns algoritmos mais inteligentes. Vamos dizer assim, vamos dizer que... Deixa eu apagar aqui um canto aqui para desenhar. Trazer esse cara para cá. Vamos dizer que quando você vai olhar para o conjunto de todas as combinações possíveis, seja esse círculo aqui. Quando você faz um algoritmo de força bruta, você vai testando todas as soluções possíveis, né? Que seja essas linhas aqui. Cada linha dessa aqui é uma solução. Você vai testando, testando. Você tem que passar pelo círculo todo, né? Tem que passar por todo mundo. Por isso que é demorado fazer uma força bruta, né? Tem que passar. Imagina essas linhas bem fininha mesmo. Isso seria um algoritmo de força bruta. Essas técnicas de Branchenbaud, de programação dinâmica, elas têm uma certa expertise que eles dizem assim, olha, pelos meus cálculos aqui, a solução melhor vai estar nesse pedaço aqui, ó. Entendeu? Quer dizer, você descartou 1/4 do local que você tinha que pesquisar. Você vai procurar só nesse pedaço aqui, certo? Mas, às vezes, o problema é tão grande, assim, tem tantas combinações que você dividir por 2 ou por 4, dizer que, sei lá, você tem, sei lá, 500 milhões de combinações. Aí você dividiu o seu espaço de busca na metade. Ficou 250 milhões. Que ainda é muita coisa, né? Você dividiu por 2, mas você dividiu por 4, fica lá 100 e poucos milhões, 125. Ainda é muita combinação, né? Então, às vezes, mesmo essas técnicas que encontram, elas são incapazes de resolver para instâncias grandes. Quando o grafo tem muito grande, né? Dos 300 vértices, 400, 500, 1.000, 2.000, 3.000. Não vai de jeito nenhum. Passa o resto da vida lá executando. O mais comum é que nessas técnicas aqui,
Principalmente nessa, aconteça um estouro de memória, né? Você tem lá seu computador com 16 GB. Esse branch bound aqui, basicamente, é criar uma árvore de ramificação, né? Você vai criando uma árvore de... Pense na árvore binária lá. Vocês viram nas estruturas. Essa árvore cresce, né? Vai crescendo num tamanho tão grande que estoura a memória do seu computador, o computador trava. Né? Então, quer dizer, para esses casos, então, professor, quer dizer que estamos perdidos, gráficos com 500 vértices, 1000 vértices, nem tudo está perdido, né? A gente chega nas técnicas heurísticas. Pode ser chamado também de... Quer dizer, existem heurísticas que são algoritmos aproximativos, né? O que é uma heurística? Basicamente, é uma técnica que ele vai procurar por uma boa solução. O tempo de busca é aceitável, quer dizer, você geralmente demora aí, dependendo do problema, segundos, menos do que segundos. Mas você não garante que você vai encontrar a solução ótima. Você garante que vai encontrar uma solução. Ela pode não ser a melhor. Se a gente voltar lá para o nosso círculo, é como se ele olhasse aqui para o círculo e dissesse assim, rapaz, eu acho que é essa daqui, ó. Pá! Essa solução aqui. Ela pode ser boa, pode ser marromeno, pode ser muito ruim, pode ser muito boa, razoável. Claro, estou falando de uma heurística totalmente cega, assim. Às vezes você disse assim, não, a heurística está dizendo que pode ser nesse pedaço aqui, ou pode ser nesse pedaço aqui, mas também não garante que é a melhor, não. Mas é um algoritmo que roda muito rápido, para qualquer tamanho. 500, 200, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Tipo isso aí. Já é um argumento, né? Um PC game aí, muita memória, vou fazer uns algoritmos pesados aí, vou botar a máquina para moer aqui no meu algoritmo, pai, tô precisando aí de mais memória. Processador aí, né? Placa de vídeo, tudo que tiver direito. É tipo isso aí. Mas na prática é isso aí mesmo, viu, gente? Quando vai rodar uns negócios mais, umas pesquisas assim mais potentes, uns algoritmos mais pesadões, aí tem que botar uma máquina mesmo, configuração boa, né? Mas vamos lá, heurística ainda. Quais são os tipos de heurísticas? A gente tem, vou falar dois tipos. Tem um algoritmo construtivo e tem um algoritmo de busca local. Busca local fica para quem for estudar IA, para quem for estudar outras coisas, vai ver alguma coisa de busca local. Algoritmo construtivo a gente pode ver aqui que é mais tranquilo. O que é um algoritmo construtivo? Você meio que você vai formando a solução do seu problema passo a passo. Você sempre vai, vamos dizer assim, a cada laço do algoritmo, você escolhe um elemento, no caso, você escolhe um vértice, e esse vértice vai fazendo parte da sua solução, né? Só que essa escolha que você faz, incremental, ela é baseada em algum critério. Você vai definir sempre um critério, você vai usar esse critério do começo ao fim. Você não pode mudar o critério no meio do caminho, não. Certo? Ou os critérios, porque às vezes pode ser que dê empate num critério, aí você usa o segundo critério, o terceiro critério, enfim. É mais ou menos assim, né? Vamos dizer que... Vamos usar esse problema de coloração, né? Eu tenho aqui sei lá, esses vértices aqui, tá, uns caras aqui. Um grafo aleatório aqui para ver o que aqui dá. Um cara aqui pelo meio. Tá bom, né? Pronto, vamos dizer que eu tenho esse grafo aqui. Você vai construir a heurística de vocês para colorir
para colorir esse grafo, certo? Tem 9 vértices. Qual é um critério, por exemplo? Pronto, vou fazer um critério diferente, que é para ficar a aula diferente. De manhã eu fiz um critério, agora eu vou fazer outro. Isso aqui é o vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, tá aí. Numerei os vértices. Um critério seria assim, eu vou começar a colorir os vértices. Eu vou começar colorindo primeiro os caras que são pares, que tem um índice par. Depois eu vou para os vértices que tem um índice ímpar. Poderia ser o contrário? Poderia. O critério é seu. Você que sabe qual é o critério que você quer usar. Qualquer critério. Eu quero começar colorindo da esquerda para a direita. Não, vou começar primeiro colorindo os caras que estão em cima, depois os caras que estão no meio, depois estão embaixo. Então, vamos usar nosso critério aqui. Primeiro os caras pares. Dos maiores para menores ou do menor para o maior? Né? Tem isso também. Vamos começar do menor para o maior. Certo? Então, o primeiro vértice aí que é par, que tem um índice par, é o 2. Então, como eu tenho que colorir ele, vou começar. Minha primeira cor é o vermelho. Coloquei ele aqui vermelho. Certo? Então, seguindo o meu critério, o próximo cara que eu vou colorir é o vértice 4. Certo? Esse cara aqui. Mas, por exemplo, no critério de vocês, poderia ser assim, eu vou colorir na ordem que eles aparecem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma heurística também. Depende do critério de vocês, certo? Bom, eu vou olhar aqui para o vértice 4. O intuito da minha heurística é colorir o grafo, respeitando a restrição de que vértices adjacentes não têm a mesma cor e usando a menor quantidade de cores. Bom, como o vértice 2 não é vizinho do 4, então posso usar o vermelho aqui. Quanto menos cores eu usar, melhor. Pronto. O próximo cara é o 6. Bom, né? Mas o 6 ele é vizinho do 4, então já não posso usar o vermelho, vou ter que usar outra cor. Então, vermelho aqui, azul. O próximo cara da sequência aqui é o vértice 8. O 8 ele não é vizinho nem do 2, nem do 4, nem do 6, então vou usar o vermelho de novo, que é a minha primeira cor. Pronto, acabou os caras pares. Você tinha que ter definido lá no começo do algoritmo, depois que acabar os pares, você vai vamos para os ímpares. Vou usar o mesmo critério, você vai usar do menor para o maior. Então, começa no vértice 1. Aí você poderia ter escolhido, nos ímpares eu vou começar do maior para o menor. O critério é seu. O vértice 1, ele está ligado aqui com vermelho, né? Então, vou ter que usar outra cor, então eu posso usar o azul, né? Lembrando que usar sempre a menor quantidade de cores. Próximo cara aí é o vértice 3. Tá ligado aqui com 2 caras vermelhos, então posso botar um cara azul aqui. O que mais? O próximo cara é o 5. O 5 ele tá ligado com vermelho e com azul, então aqui não tem jeito, né? Tem que ser outra cor aqui, amarelo. O próximo cara aí é o 7. Ele tá ligado com 2 vermelhos e um azul, então aqui teria que ser amarelo também. E por fim, o vértice 9, ele também tá ligado aqui com 2 azul, um vermelho, então eu posso botar amarelo. Então perceba que esse critério que a gente utilizou, eu precisei de 3 cores. Precisei de 3 cores para colorir esse grafo aí. Mas possa ser que o outro critério que você tivesse utilizado tivesse dado 4, tivesse dado 5, porque é uma heurística, né? Perceba que esse algoritmo, se você for implementar, ele é muito rápido, você não precisa fazer muita conta. Você só está seguindo uma ordem.
é tipo meio que vai fazer um laço de repetição para passar por todos os vértices, seguindo a sua ordem, e vai ter uns condicionais perguntando se o vértice já tem cor ou não, e se os seus vizinhos têm cores ou não. Quer dizer, é um algoritmo rápido, né? Você não faz muita coisa elaborada, certo? Na turma da manhã eu fiz seguindo da esquerda para a direita. Então, na esquerda para a direita, esse cara teria sido o primeiro, esse aqui o segundo, esse cara aqui é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono. Seria nessa sequência aí que ia pintar. Ficou claro, gente, que é uma heurística. Essa heurística é uma heurística construtiva e chama-se também heurística gulosa. Por quê? É como se você escolhesse, naquele momento, a melhor opção que você tem de acordo com o critério que você definiu, né? Tem um teorema, certo? Falando para coloração agora. Tem um teorema que diz o seguinte: para qualquer grafo G, existe uma ordenação dos vértices. Deixa eu trazer aqui para o preto. Existe uma ordenação dos vértices, que essa ordenação, se você aplicar uma coloração seguindo essa ordenação, você vai produzir a coloração ótima. Por exemplo, você pode chamar aqui de A, B, C, D, E. Nesse grafo, você pode ter uma outra sequência B, C, D, E, A, C, E, D, B. E por aí vai. B, E, D, C, A. Quer dizer, tem várias combinações aqui, né? Então, você pode pensar assim, então é só eu pegar, testar todas essas combinações, que eu sei que uma delas vai me dar a coloração ótima. Também não é tão assim, né? Se a gente for pensar quantas combinações eu teria que fazer nesse grafo, né? Então, por exemplo, na primeira escolha, eu posso escolher entre A, B, C, D e E. Digamos que eu escolhi o A. Então, vai ficar na outra B, C, D, E. Depois vai ficar, se eu escolher uma, vai ficar C, D e E. Depois pode ficar o D e o E. Depois o E. Essa é a quantidade de combinações, né? Então, eu tenho 5 opções, depois tenho 4, depois tenho 3, 2 e 1. Né? Isso aí é uma permutação. Quando a gente fizer essa multiplicação aí, vai dar 120. Né? Isso aí é a mesma coisa de fazer 5 fatorial. Eu teria 120 combinações diferentes, onde uma dessas 120 vai me dar a resposta que colore esse grafo da melhor forma possível. Eu posso arriscar. Mas isso aí é com 5 vértices, né? Se eu tiver 10 vértices, esse número aí já vai para alguma coisa aí a mais do que 300 mil. Se tiver 20 vértices e se tiver 100 vértices. Então, percebe que a gente cai no mesmo problema, né? Não é só exatamente encontrar uma sequência, né? Encontrar essa sequência, passar por todo mundo, é basicamente a mesma coisa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem mais ou menos uma tabelinha explicando o seguinte: suponha que você tem um algoritmo que é só um for, um laço de repetição, certo? Um n. For, int i, variando de 1 até n, onde esse n pode ser o tamanho do grafo, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui é a quantidade de tempo que ele levaria para executar cada um desses grafos, né? Esse n ao quadrado já pode significar aí um laço de repetição dentro de um laço de repetição, né? Um for dentro de um for. Aí o tempo já demora mais um pouquinho e tal. E veja que dentro desse for pode ter outras operações, nem estou levando isso em consideração. Um n ao cubo já seria um laço dentro do laço dentro do laço, né? O tempo já vai ficando demorando mais um pouquinho. Estou querendo chamar a atenção para a gente chegar nesse cara aqui, ó.
A combinação que a gente viu lá em cima, a gente viu que ele é fatorial, né? É um n fatorial. O n fatorial é um número que é maior do que 2 elevado a n, sendo que 2 elevado a n já é exponencial, né? Então, perceba que se a gente tivesse um algoritmo exponencial com 40 vértices, eu demoraria 12 dias. Com 50 vértices, eu demoraria 35 anos. E como o fatorial é maior do que o exponencial, ó, aqui seria o 25 fatorial, a quantidade de números, de combinações que você teria que testar. Né? Imagina 50 fatorial, 100 fatorial. Isso aqui, esses cálculos, mais ou menos, levando em consideração um computador que faria 1 milhão de operações por segundo. Aí vocês, professor, mas hoje em dia o computador, ele é, sei lá, ele é 10 vezes mais rápido do que isso. Tá, beleza, mas 35 anos, se você dividir por 10, ainda fica 3 anos. Ainda é muita coisa, né? Então, não é bem assim que a banda toca, né? Foi só para chamar a atenção aí. Qual é a solução? Heurística neles, né? Tenta fazer assim, mas assim, às vezes a heurística que eu mostrei para vocês aqui ela é um pouquinho ingênua, né? Mas aí já existem estudos que o cara faz uma heurística mais elaborada, ela gasta um pouquinho mais de tempo, mas já vai se guiando, né? Como se ela fosse dançando aqui dentro, né? Ela meio que começa aqui, aí, opa, rapaz, aqui não tá muito bom, não. Deixa eu dar um pulo para cá. Aí vai por aqui, aqui tá mais ou menos, e dá um pulo para cá. É meio que vai procurando aqui dentro, sabe? Mas é uma busca meio que guiada, né? Ela vai tentando encontrar o melhor cara aí. Certo? A pergunta da Tainara. Um grafo completo. O número cromático dele é N. Porque todo mundo é ligado com todo mundo, né? Então, cada vértice tem que ter uma cor diferente. Se você tiver 10 vértices, 10 cores. É isso aí. Onde é que a gente aplica coloração de vértices, né? Tem duas aplicações aqui muito legais. Separação de produtos explosivos, pessoal da química lá, né? Tem que separar os caras, por exemplo. Se o cara tiver a mesma cor, porque provavelmente se ficar junto eles vão explodir, né? Então separa esses caras aí. Por exemplo, esse cara aqui é vermelho. Esse negócio aqui é vermelho, bota um em cada estante separado, né? Porque se eles forem vizinhos aqui, explode, né? Isso pode ser uma aplicação. Frequência de antenas de rádio. As antenas de rádio, elas têm um sinal, né, de cobertura. Então, geralmente, se as duas antenas estão perto, uma vai interferir na outra, desde que eles tenham uma frequência diferente, né? Sei lá, essa aqui é a rádio 100 MHz, daqui é a 95. Então, elas não vão interferir, porque como elas estão muito próximas, teriam que ter frequências diferentes. Vou fazer até um círculo aqui diferente para mostrar que é outra frequência, né? Senão, você estaria escutando, sei lá, um forrozão aqui, um piseiro, aí quando você sintonizou, apareceu aqui o funk, né, ou uma missa, ou sei lá o que, outra formação de outra rádio, né? Então dá para aplicar esses caras aí. Alguma dúvida? Perguntas? Tá acabando. Dever de casa, né? Não vai dar tempo para a gente fazer aqui. Sudoku, joguinho. Não sei se você já conhece. O Sudoku, ele é essa matriz aí 9 por 9, sendo que dentro dele existem matrizes pequenas 3 por 3. E a brincadeira aqui é o seguinte: cada um desses caras, essa matriz 3 por 3, você tem que colocar números de 1 a 9, sem repetir. Você tem que colocar em todas as linhas números de 1 a 9 sem repetir. E tem que colocar em todas as colunas números de 1 a 9 sem repetir. Quer dizer, essa matriz totalmente preenchida, ela vai ficar exatamente assim, com números preenchidos de 1 a 9. Né? Então,
A pergunta é como se fosse fazer a mesma coisa com o dominó, né? Como é que eu transformo esse sudoku num grafo? Como é que eu uso os conceitos de grafos para responder o sudoku? Dever de casa, viu? Né? A primeira parte é modelar o problema com grafos, depois usar alguma aula, que eu acho que já está óbvio qual é a aula que vocês vão usar, para tentar resolver o sudoku, né? Fica aí no ar. Interessante isso aqui. Teve um semestre aí que a negada até implementou umas heurísticas aí e tal, não sei o quê. Certo? Bom, então uma vez que a gente estudou coloração de vértice, a gente iria em coloração de aresta, que é mais curtinho, né? Aqui a gente tem o índice cromático, que é a mesma coisa do número cromático, só que para as arestas. Eu quero encontrar o menor número de arestas, menor número de cores, perdão, necessária para colorir todas as arestas do grafo, tal que arestas adjacentes, ou seja, arestas que têm o mesmo vértice, elas vão receber cores diferentes. Aqui é mais simples, porque sempre tem um cara, né? Sempre tem um teorema. Então, o teorema de Wiesenk, em 1964, que ele disse que o índice cromático de qualquer grafo é maior ou igual que ΔG, menor ou igual que ΔG mais 1. A pergunta é, o que é ΔG? Lá no primeiro slide, segundo slide. Que é o ΔG de um grafo. Muita letra grega, né? Mas o que é o ΔG de um grafo? Você lembra não o que significa? Tem alguma coisa a ver com grau, grau do vértice. Grau máximo. É o delta minúsculo que é o grau mínimo. O delta grandão é o grau máximo. Então, o teorema desse cara está dizendo o seguinte. Qual é o grau máximo desse grafo aqui? Tá claro para todo mundo que é 2? Né? Então, 2 é menor ou igual de algum número que vai aparecer aqui, menor ou igual 2 mais 1. Então, significa que o índice cromático ou ele é 2 ou ele é 3. 50% de chance de você acertar. Né? Porque dá para ver claramente que nesse grafo aqui é 3, porque eu usei 3 cores. Ficou ver um boneco, não foi? Tô ficando bom em desenhar bonecos. Então, para qualquer grafo, basta você olhar o grau máximo do vértice, saber que o número ou vai ser o grau máximo ou vai ser o grau máximo mais 1. Qualquer grafo. Por que isso é verdade? Bom, se você olhar o vértice que tem o maior grau, o que é que significa o maior grau? A maior quantidade de arestas que está ligada naquele grafo. Como eu estou colorindo as arestas, então significa que se eu olhar para o grafo, se eu olhar para o vértice que tem o maior grau, esse cara aqui tem 6 arestas, vai ter que ter 6 cores diferentes, pelo menos, né? Então, o pelo menos é esse pedaço aqui, ó. Então, ele tem que ter pelo menos a quantidade de graus, de cores, a mesma de graus daquele grafo. Certo. Aí, de onde é que vem esse delta mais 1 aqui? Eu não sei não, porque eu nunca olhei a prova desse teorema de Wiesenk. Só sei que esse teorema aí é verdade. Mas esse outro pedaço aí eu não sei não. Certo? Então, qualquer grafo aí que você quiser, se você não souber na prova, basta dar um chute. 50%, se você é bom de chute aí. E aí a gente termina coloração de arestas, gente. Era isso. Aqui tem só uma situaçãozinha também que eu não vou... Se vocês forem estudar aí, vocês
leem, né? Um grupo de alunos que foram estudar, a ideia é usar coloração, certo? Para coloração de arestas. Então, não é nada muito complicado, não. Pois é. Eu confesso que esse do Vizen eu nunca fui olhar, não. Possa ser até que seja mentira, né? Eu sei que um pedaço é verdade, o outro eu não sei.